Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Álgebra para Machine Learning. E hoje a gente vai falar sobre uma operação muito importante que vamos levar até o final do nosso curso, que é a operação de multiplicação entre matrizes. Então, um sumário da nossa aula. Primeiramente, a gente vai falar de operação dessa multiplicação, como é feita, o que a gente tem que considerar antes de fazer essa operação. E depois vou apresentar algumas propriedades dessa operação de multiplicação. Então, primeiramente, falando dessa operação de multiplicação, ela é uma das operações mais importantes na álgebra linear. E o resultado dessa multiplicação é uma matriz. Só que, primeiramente, a gente tem que considerar que nem todas as matrizes multiplicadas elas são definidas. Ou seja, tem que ter um pré-requisito antes de eu poder multiplicar duas matrizes. Para definir uma multiplicação, é necessário definir primeiramente a ordem das multiplicações das matrizes. Então, não é como se eu multiplicasse dois escalares. Se eu estou multiplicando 2 com 4, por exemplo, é a mesma coisa que eu multiplicar 4 por 2. Porém, nas matrizes, isso não acontece. Dadas as duas matrizes A e B, o produto entre uma matriz A e B é diferente do produto de uma matriz B com A. Para que essa multiplicação das duas matrizes seja possível, então eu tenho que considerar que o número de colunas da primeira matriz ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. O resultado é uma matriz que tem o mesmo número de linhas da primeira coluna da primeira matriz e número de colunas da segunda matriz. Pode parecer meio confuso, mas se a gente tomar como exemplo uma matriz A que possui tamanho m por n, ou seja, ela possui m colunas e n linhas, e temos uma matriz B que possui um tamanho de n linhas por p colunas, então o resultado ele é definido, e além de ser definido, ele é uma matriz C de tamanho m por p. Para que a multiplicação seja possível, o número de colunas da nossa primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da nossa segunda matriz. Como o número de colunas da primeira é n e o número de linhas é n, então a multiplicação dessas duas matrizes é definida. E o resultado é uma matriz que possui o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Ou seja, m por p. Essa operação de multiplicação ela é dada pela seguinte equação. Um elemento da linha I, coluna J, da matriz C, ele é definido pelo somatório do produto de todos os elementos de uma linha I da nossa matriz A, multiplicados pelos elementos de uma coluna J da nossa matriz B. Então, como deu para perceber, o produto de ambas essas matrizes ele não é definido pelo produto de seus elementos individuais, como é realizado na soma, na qual um elemento C na linha I coluna J ele é igual à soma de um elemento de A na linha I coluna J com um elemento de B na linha I coluna J. Nesse caso, a gente toma a multiplicação como pegando todos os elementos de uma linha I da matriz A, multiplicando eles com os seus respectivos elementos de uma coluna J da matriz B e somando eles para se ter o valor do elemento C na linha I coluna J. Pode parecer meio confuso, mas a gente vai resolver um exercício agora, um exemplo. Dados uma matriz A pelos respectivos elementos e uma matriz B por esses respectivos elementos, a gente quer saber o produto de A por B. Nota-se que o produto de A por B ele é diferente do produto de B com A. E pegando essa multiplicação, a gente tem que A ela é uma matriz 3 por 3 e B é uma matriz 3 por 2. Ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas. Um requisito para se definir uma multiplicação é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Nesse caso, 3 e 3 está correto. E o resultado vai ser uma matriz que possua o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz.
ou seja, C tem que ser de 3 por 2. Então, vamos calcular os elementos da matriz C. Primeiramente, para fazer esse cálculo, a gente pega todos os elementos de uma linha, da primeira linha da primeira matriz, e os elementos da primeira coluna da segunda matriz. E a gente faz a multiplicação de elemento por elemento. Ou seja, 2 vezes 1, e vai somando todas essas multiplicações. Mais 7 vezes 9, mais 5 vezes menos 3. Em seguida, a gente pega a segunda linha da primeira matriz e continua pegando a primeira coluna da segunda matriz. 11 vezes 1, mais 4 vezes 9, mais 9 vezes menos 3. Em seguida, a terceira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Menos 4 vezes 1, mais 2 vezes 9, mais 6 vezes menos 3. Acabou as linhas da primeira matriz. Nesse caso, o que eu faço é passar para a segunda coluna da minha segunda matriz e começar novamente da primeira linha, da primeira matriz. Então, nesse caso, eu pegarei a primeira linha da matriz A e multiplicarei com a segunda coluna da matriz B. Isso dá 2 vezes 7, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 2. Em seguida, eu vou pegar a segunda linha da minha matriz A e multiplicar com a segunda coluna da matriz B. 11 vezes 7, mais 4 vezes 2, mais 9 vezes 2. E, por último, a gente pega a terceira linha da primeira matriz e multiplica pela segunda coluna da segunda matriz. O resultado eu vou colocar aqui em cima. Ele vai ser... Eu vou fazer primeiramente todas as somas que tem aqui embaixo e em seguida eu vou escrever do lado. Então, eu fiz a conta aqui e a gente obteve a seguinte matriz, C. Ela é uma matriz 3 por 2 e seus elementos são esses correspondentes aqui da nossa multiplicação. Como esperado, né, a gente teve uma matriz 3 por 2 e em seguida vamos fazer a multiplicação da matriz B com A, que ela é para ser diferente da matriz A com B. Primeiramente, a gente vai considerar que B possui dimensão 3 por 2 e A possui dimensão 3 por 3. E é pré-requisito para uma multiplicação que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Nesse caso, temos 2 e 3. Então, não é possível realizar essa multiplicação. Essa multiplicação de B com A não é definida. Por fim, a gente vai falar agora algumas das propriedades da multiplicação. Então, a operação de multiplicação ela é distributiva, ou seja, eu posso distribuir ela através de uma operação interna. Então, a multiplicação de A com a soma de B e C pode ser reescrita como a multiplicação de A com B mais a multiplicação de A com C. A multiplicação de matrizes ela é uma operação associativa também, ou seja, multiplicando ela com um interno BC, multiplicando um A com um interno BC, seria a mesma coisa que multiplicar com um interno AB com uma matriz externa C. Mas como já mencionamos, ela não é comutativa, ou seja, a multiplicação de A com B é diferente de uma multiplicação de B com A. O que vale considerar é qual matriz está na esquerda e qual matriz está na direita. Se essa matriz ela continuar na esquerda,
ou continuar na direita depois de uma operação, então ela é válida. Se não, se ela trocar de lugar, se ela estava na esquerda antes e passou a ficar na direita, então ela não é válida. Então aqui a gente conclui a aula 3 e espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Em breve estarei postando mais aulas e muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.